Vamos ler na Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, tomado pelo sopro do Espírito, 17, versículos 11 a seguir. Aconteceu que, indo eles a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra de Jesus. Senhor, que o Senhor seja conosco, que as palavras venham de Ti para nós, e nos edifique, nos confronte, nos transforme, nos santifique, nos faça pessoas gratas. Fala conosco, Senhor. Aqui estamos, oramos, no nome de Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém. Tome assento glorificando ao Senhor. Glória a Deus. O valor da gratidão. O valor da gratidão. Nós, seres humanos, valorizamos, ia falar valoramos, eu hablo espanhol, valorizamos demais, enquanto lúcidos, as pessoas que são gratas por aquilo que a gente faz. Não, falando aqui de maneira pura. Como os pais ficam gratos aos filhos que reconhecem eles nas suas conquistas. Eu me lembro de um dos testemunhos de alguns anos atrás, que uma moça nos Estados Unidos, no dia da formatura, que estava lá aquela pompa, aquela festa, ela exalta a mãe dela, doméstica, que gastou tudo que tinha para a formatura dela, e ela honra a mãe dela, e exalta ela no meio de toda aquela multidão, coisas que muitos universitários têm vergonha de fazer. Como é bom quando um filho compra uma casa, uma filha consegue comprar uma casa e leva a mamãe para ver a casa. Leva o papai para ver a casa. Quando Deus nos deu a possibilidade de termos uma casa, porque ela é financiada, então está pagando, mas graças a Deus sempre paga. Quando Deus nos deu esse privilégio, essa possibilidade, eu senti falta de poder apresentar a casa à minha mãe, as minhas conquistas. É bom que a gente olhe para as pessoas que semearam nas nossas vidas, que confiaram em nós, e como os pais confiam, não é? Você às vezes é uma pessoa que não é muito lá, uma pessoa boa, mas o pai confia, que você vai ser uma pessoa boa, que você vai alcançar, que você vai chegar. A mãe, não é? Vive orando, você é uma serva de Deus, minha filha, a filha está aprontando todas. Minha mãe, eu sei que você vai ser uma serva de Deus, minha filha. Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar.
Como é bom quando os filhos reconhecem o valor que os pais dão a eles. O valor que os pais dão a eles e aquilo que os pais pagaram por causa deles. Uma das coisas que acontece quando o primeiro filho, a primeira filha nasce, uma das coisas que acontece quase que automaticamente é aquela nova mãe reconhecer o que a velha mãe fez por ela. Aquele novo pai reconheceu o que o velho pai fez por ele. Poxa, é assim. Depois que nasce filho, a gente não sonha para a gente sonha para os filhos. Antes dos filhos nascer, a gente quer construir para a gente, depois que nasce, a gente está pensando em dividir com eles, porque os pais agora se voltam. E aí, quando nasce um filho, uma filha, você reconhece o preço do que é ser um pai, ser uma mãe, e aí enche-se de gratidão. Como é bom quando uma pessoa alcança um nível, um grande escritor, e olha para trás e vê os seus professores, e é grato a Deus pela vida dos seus mestres. A gratidão agrada a nós. Traga pensamento para cá, por favor, em nome de Jesus. A gratidão agrada a nós. Quando alguém olha para você, não, eu me lembro, você fez isso por mim, você fez aquilo, eu não vou esquecer o que você fez por mim. A gratidão nos faz felizes. Agora imagina a gratidão a Deus. Reconhecer Deus. Olhar para Deus e reconhecer o cuidado dele mesmo no meio de tudo isso. Uma das coisas que desagrada muito a Deus é a ingratidão. A pergunta de Jesus aqui, quando esse homem curado vem para Jesus, observe o texto, que ele está indo no caminho, e percebe que está curado. Ele não quer saber de ir lá se mostrar ao sacerdote, ele quer saber de voltar e agradecer quem curou. Os outros 9 seguem, os outros 9 estão preocupados em se apresentar, em obedecer uma regra, mas aquele está preocupado em ser grato àquele que o curou. E a primeira pergunta de Jesus a ele não é outra, mas não eram 10. Jesus está vendo a atitude dele, reconhecendo, mas ele revela um coração doído. Não eram 10. Onde estão os 9? O tema desta mensagem poderia ser, ao contrário de o valor da gratidão, poderia ser: onde estão os 9? Onde estão os outros? Só você se encheu de alegria por eu ter feito isso com você. E eu pergunto, o que foram fazer os 9 depois? O que foi fazer os 9? Que caminhos eles tomaram? O que aconteceu com a história deles? O texto não se preocupa com isso, mas o texto se preocupa em mostrar o que acontece com aquele que volta cheio de gratidão. Olha o que diz o versículo. E um deles, versículo 15, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Quem é grato não tem medo de escandalizar. Quem é grato grita. Diga, quem é grato grita. Mas o que Jesus está revelando antes disso? Está revelando que o coração dele se preocupa com a ingratidão. Que o coração dele dói com a ingratidão. Muitos de nós, irmãos, aprendemos a sermos reclamões. O cara tem um Fusca. O cara tem um Fusca e reclama porque tem um Fusca. Daniel, ele idolatra o Fusca, é outra história. Mas o cara tem um Fusca e reclama porque tem um Fusca.
Aí ele tem um veículo melhor um pouco, e reclama porque tem aquele veículo melhor um pouco, porque ele está olhando para frente. Ele mora numa casa com 2 quartos e reclama porque ela não é de 3. Ele tem uma casa para morar, mas reclama porque ela é longe. Ele tem 3 ternos e reclama porque o vizinho tem 5. Ele tem 100 alqueires de terra e reclama porque o vizinho tem 500. Ele tem arroz, farinha, feijão e pimenta e reclama porque o outro tem carne também. É hora da gente aprender a ser grato a Deus. É hora do camarada do Fusca olhar para trás e ver que tem alguém que não tem um Fusca e que tem uma bicicleta. É hora do camarada da bicicleta olhar para trás e ver que tem alguém que não tem uma bicicleta. É hora do camarada que tem um par de sapatos somente olhar para trás e ver que tem alguém que não tem sapatos. É hora do camarada que tem os 2 pés olhar para trás e ver alguém que não tem 2 pés. É hora daquele que tem 2 pernas sem pés olhar para trás e ver que tem alguém que é cerrado ao meio. É hora da gente olhar para trás e aprender a agradecer a Deus o que temos. Diga comigo, Deus tem hora que usa maldade para fazer bondade. Antes de ser afligido andava errado, mas agora guarda a tua palavra. A aflição que Deus nos coloca, muitas vezes a gente fala que é maldade. Se Deus é bom, porque é por isso que tem essa discussão toda do mal. Se Deus é bom, por que Ele permite o mal? Deus é tão bom, irmãos, que Ele permite o mal. Por quê? Porque nós não somos tão bons. Nós somos pessoas ruins, que só aprendemos muitas vezes com as coisas ruins. Para começar, do pai educando os filhos. O pai fala para o filho assim: meu filhinho, amadinho, queridinho, não pisa aqui, por favor. Aí o filho vai lá, ainda olha para o pai e a mãe. Tem umas mães que nessa hora já levanta o filho, né? Ele já está levantado, mas ela levanta de novo. O Gerson e o Gonçalo que digam. Nossa saudosa, querida, amada. E aí, ou seja, o que é o bom aí? O pai dizendo, não pode pisar. O que é o ruim para o filho? O tapa do pai, mas não faz bem? Sim ou não? Quem já tomou uns tapão aqui? Fez bem ou não? Um dia eu já contei aqui, eu xinguei aquela palavra que o Wesley pregou aqui. No. Minha mãe era desse tamanho, mas parece que o braço dela era de elástico, irmão. Se você o braço te alcançava. E ela era pequenininha. Aí passou uns passarinhos para cá, umas estrelinhas piscando. Eu acho que o meu cérebro deu umas 2 voltas assim. Nunca mais xinguei. É assim, é nesses termos que Deus usa a maldade para fazer bondade. Porque a gente não presta. A gente só aprende apanhando, se tornando carente, se tornando necessitado. Deus sabe o que está fazendo, irmão. Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está permitindo. Ele sabe, Ele é Deus. Se nós somos filhos dEle, em tudo dai graças. Em tudo. Pastor, até estava conversando hoje. Deus mandou eu mudar para uma casa, pastor, que lá em volta só tem bandido. Você acha que Deus ia falar isso? Eu acho que Deus fala isso. Pastor, mas onde eu estou é seguro.
Quem é que sabe onde é seguro, meu irmão? Você? Você é um fracasso nisso. Muitas vezes Deus põe um servo dele no meio de bandido, porque o bandido se afeiçoa a ele e guarda ele, é como guarda-costas, sim ou não? Eu lembro quando nós fazíamos trabalhos aqui, ó, no freeway, no Arco Verde lá para dentro, na boca de fumo ali, e aí sobrava sopão nas cruzadas, e nós vamos voltar a fazer em nome de Jesus, sobrava e nós entrava lá para dentro, lá no trieiro da boca. E aí eu escutava as pessoas falando, quando você entrava, né, tinha uma paratezinha cinza, você entrava, os camaradas falavam, é o pastor, pode deixar. E quando esse pode deixar eu ouvia, depois que eu fui entender, né, porque lá a coisa fica feia. Lá no viaduto. Ou seja, Deus sabe dirigir, mas você não. Agora o que você tem que saber é discernir. Se Deus te deu a direção, obedeça dando graças. Porque aquela direção vai ter resultado. Isaac consultou o Senhor numa terra de fome. Senhor, para onde eu vou? Eu vou lá para o outro, lá para o Egito, lá que a coisa está melhor. Não, fica na terra de fome. Fica na terra de seca. Gênesis 26. Aí Isaac, ao invés de ser um reclamão, né, tem hora que a pessoa tem uma direção e começa a reclamar de Deus, mas essa direção, mas esse casamento, mas essa isso aqui, Senhor, eu não te entendo, e você não precisa entender Deus, você precisa confiar em Deus. Se o Isaac fosse um reclamão, eu falar, mas como que eu vou ficar aqui se a coisa está feia? Não, mas Deus, me leva, depois o Senhor me traz. Porque argumento não falta para a nossa inteligência, né? Mas só que Isaac era grato a Deus. Falou, mas se Deus mandou eu ficar, é porque Ele tem um propósito. Se Ele tem um propósito, eu posso jogar semente que vai dar. E ele jogou semente na terra seca e produziu a 100 por 1. Dê glória? Você deu glória? Você conseguiu? O problema nosso é que na nossa escassez, ao invés de jogar semente, a gente reclama por não ter. A gente reclama da terra, a gente reclama da falta de chuva. É como os discípulos de Jesus, quando chegaram para Jesus e trouxeram informação, nós não temos nada para comer, a multidão está com fome, tem 3 dias que eles estão passando fome, que estão conosco, que eles estão com fome, e aí não tem nada. Tem gente que traz o problema, e tem outros que é a solução. Aí de repente apareceu o jovem, resumindo, 5 pães e 2 peixinhos, falou, mas o que é isso para essa multidão? Ou seja, já vem a parte da ingratidão e do reclamar. Jesus olhou e falou assim, nós temos isso, é? Então peraí, só um pouquinho. Pai, graças te dou. Tem que pegar o fusco e levantar e dar graças a Deus. Tem que pegar o par de sapato e levantar e dizer glória a Deus. Tem que dar graças a Deus. É na graça que a multiplicação acontece. É na gratidão que a multiplicação acontece. É na gratidão que a provisão acontece. É na gratidão que o cuidado acontece. Pastor, então, mas se eu tiver numa crise, pastor, dê graças. Deus não usa crise? Olha para a Bíblia Sagrada, tudo que precedeu grandes avivamentos foi a partir de uma crise. Sim ou não? Olha para a história pós-bíblica dos avivamentos, tudo que precedeu grandes avivamentos, grandes crises. Quando Deus te manda um problema, é porque Ele quer trabalhar com você. Vou falar de novo. Quando Deus te manda um problema, é porque Ele quer trabalhar com você. Não fuja de Deus, não reclame de Deus, não seja ingrato. Levante os 5 pães e os 2 peixinhos e comece a agradecer a Deus. Eu lembro que quando nós estávamos no início aqui em Anápolis, eu tinha um par de sapato. Um par de 2. Só que aí ele furou e foi gastando o furo. Restou só as beirinhas.
como eu punha o papelão, segurava o papelão assim, mas a hora que as beirinhas foi gastando, o papelão foi forgando assim. E eu punha, porque aqui nunca vi chover igual aquele tempo, irmão, mas chovia. E era frio. E aí eu punha o plástico com o papelão. Aí virava um Marcel de coisa. E aí foi ficando tão ruim que eu andava, quando eu fazia assim, arrastava. E eu andava mais pertinho, né? Aí chegava nos altares para mim orar, quando me chamava para pregar, e eu olhava para o povo. Oh Deus, toda maneira, tentando esconder os pés. A exposição era clara. E aí eu fui pregar na igreja do irmão lá na igreja da praça ali, do Bradesco ali. Esqueci o nome dele. Na praça aqui do Dom Emanuel. Aí, a igreja de Cristo lá, pastor Tom. Aí eu fui pregar, irmão. Não bastou. O trem está furado. A hora que eu desci, Deus abençoou, ministrei, Deus fez, aleluia. Naquela época eles me davam R$1 de oferta ou 2. Não reclamava não, eu ia e fazia. Aí quando eu desci, porque ficava no banco, e só subia para pregar, porque não ficava obreiro no altar. Eu desci na escada, quando eu desci na escada que eu passei, eu estava andando 29, 30, 29. Falou, ai, tem alguma coisa errada. E eu muito ético, né? Aí eu cheguei no banco, olhei para o trilho assim, aí, o chão estava meio, falei, mas será que é o chão? Olhei assim, estava sem o salto. Falei, agora lascou mesmo, só tem um par. E o salto foi embora. E aí eu segui meu trilho assim, vi o salto na ponta da escada. Falei, meu Deus, o salto está ali. E aí já tinha acabado o culto quando eu desci, e as crianças subindo e descendo, e uma fila de gente para me orar. E eu orando para ver se um olho aberto, o outro lá no salto. Falei, eu não tenho dinheiro para grudar o salto, se esse salto sumir. Só para grudar era R$3, velho. Era R$1 para grudar, eu acho. Aí, veio uma irmã que estava sofrida demais, uma irmã morena assim, aí eu fechei os 2 olhos. Jesus, abençoa a tua serva, tem misericórdia, Senhor. A hora que eu lembrei do salto, eu fiz assim, olhei para o salto não estava lá mais. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso desse salto. Aí eu fiquei olhando, eu envermelhei, eu acho que eu envermelhei, porque o irmão chegou no meu ouvido e falou assim, está na Bíblia. Ele, está na Bíblia. Eu olhei, o salto está na Bíblia, pôs lá. Aí eu olhei na Bíblia, a capinha estava assim, graças te dou, meu Senhor. Eu falei na minha mente assim, Senhor, eu preciso do sapato para ir pregar. Como é que eu faço? Quer dizer, minha preocupação não era não ter o sapato, é não ir para a pregação, tinha que ir lá pregar. E aí naquela noite eu me lembro, eles me deram 180 e tantos de oferta, que foi um absurdo para mim na época, e eu pude arrumar o sapato direitinho, deu tudo certinho. Mas a gente chegava em casa e não tinha aquelas coisas todas, mas nunca faltou o arroz, nunca faltou o feijão, coisa, mas a gente dava graças a Deus. Hoje quando a gente vê abundância, levanta a mão e dá graças a Deus de novo. Em tudo dai graças. O milagre de Deus não é quando você abre a boca para falar, é quando o seu coração levanta os 5 pães e os 2 peixinhos. É quando o seu coração toma a atitude de olhar para aquele e saber que ele é provedor de todas as coisas, é sustentador de todas as coisas. Ele é um Deus de milagres, de maravilhas, de prodígios. Ele sabe o que está fazendo, o que está permitindo. Ele é Deus da minha alma, Ele é Deus da minha salvação. Graças te dou, Senhor. A ingratidão faz o coração de Jesus doer. A gratidão faz o coração se abrir. Esse camarada aqui, ele se enche tanto de gratidão, que a Bíblia diz que ele vem glorificando a Deus em alta voz. Sabe,
É aquela pessoa que quando entra na igreja e recebe um milagre, estava com enfermidade. E aí ela assim, mas eu quero ir na igreja, Senhor, está ruim, mas eu quero ir na igreja. E passa na porta ali da igreja e é curada. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Não tem vergonha de glorificar a Deus, porque ela foi tocada por Deus, ela foi tocada pelas mãos daquele que cura, daquele que transforma. Quantas vezes a gente entra na igreja, Deus nos restaura, Deus nos renova, Deus nos cura, Deus nos liberta, Deus transforma, Deus faz obras lindas, mas nós não temos coragem nem de levantar a mão e dar glória a Deus, nós não temos coragem de abrir a boca e glorificar o nome de Jesus. Está faltando gratidão. Quem comeu hoje? Não, você não vai dar glória a Deus agora. Não vou impedir você de dar glória a Deus, entenda. Você não vai falar glória a Deus. Você vai glorificar de outra maneira. Você vai dizer, graças a Deus. Quem comeu hoje? Graças a Deus. Quem tem sapato e sandália aí? Graças a Deus. Quem está vendo? Graças a Deus. Quem está respirando? Graças a Deus. Quem tem família? Quem tem promessa? Quem tem nome escrito no livro da vida? Quem tem Jesus como único Senhor e Salvador? Bata os dois pés e diga, glória a Deus por tudo. Gratidão. Sempre tem alguma coisa para a gente agradecer. Ah, pastor, eu acho que não, hein? Imagina uma pessoa na UTI hoje, pastor. Ele tem que agradecer que ainda tem esperança. Não morreu. Foi mandado embora do emprego, pastor. Tem que agradecer, se tem fé em Deus, sabe que Deus está dando um livramento e uma próxima oportunidade. Ou você não crê em Deus? Aleluia. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso aprender, porque Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das sombras. Aleluia. Você não consegue cantar não, né? É difícil cantar mesmo, mas tem gente que consegue cantar, dar glória a Deus e agradecê-lo. Tem hora que Deus, para mudar a nossa história, só está esperando um pouco de gratidão. Lembra do testemunho do missionário? Graças te dou, Senhor, porque nessa casa até hoje nunca faltou o pão. Era o dia que não tinha nada na casa. A esposa estava meio que provocando. Os filhos observando como é que vai surgir esse alimento que meu pai está agradecendo. Graças te dou, Senhor, porque até hoje o Senhor nunca deixou nós sem almoço no domingo. A campainha toca e a comida chega. Tem hora que Deus só está esperando um momento de gratidão. Senhor, eu quero te dar graças por esta enfermidade, não porque ela está em mim, mas porque o Senhor está em mim. O Senhor pode curar ela se o Senhor quiser. Graças te dou, porque mesmo no meio de problema, eu tenho um Deus que tem solução para a minha vida. Senhor, eu quero te dar graças porque hoje não tem arroz na panela. Hoje não tem arroz onde nós costumamos guardar o arroz na nossa casa. Mas eu te dou graças porque ainda nós temos aquele que dá o pão de cada dia. Eu te dou graças porque nós podemos perder tudo, mas não perdemos o Senhor que tem as mãos estendidas. Adaço Tomaia. Eu te dou graças, Senhor, porque ainda que eu esteja passando no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. O Senhor
Senhor é o autor da vida, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o meu bom pastor. Graças te dou, Senhor, graças te dou, Senhor, porque ainda que uma nação se levante contra mim, tu és o Senhor dos exércitos, e tu sabes o que permite contra mim, tu sabes pelejar por mim, tu és o Senhor dos exércitos. Senhor, graças te dou, porque tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Nabacai, socorro bem presente na hora da angústia. Então vem a angústia, mas não faltará o socorro. Graças te dou, Senhor, porque todos os males podem se levantar, mas tu és o Rei da glória, que pode me livrar de todos eles. 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à direita, mas nada, nada me atingirá, porque tu é aquele que me cerca e me guarda. Tu és aquele que me dá um esconderijo para que eu esconda. Graças te dou, Senhor. Você pode escolher, ao invés de reclamar, de murmurar, agradecer. Paulo disse: eu fiquei sozinho nesse julgamento que levantaram contra mim. Ninguém veio me assistir, mas o Senhor, Ele me assistiu. Ele é realmente inseparável. Rabacandaragas. Eu participei de algumas mortes, que eu me lembro bem, 2 mortes. A pessoa estava partindo naquele momento, e não é fácil. As 2 foram com relação a enfermidades terminais. E aí, quando eu estava ali perto do papai do Hannah, aqui na Santa Casa, e estava naquele momento de ânsia que a morte estava chegando, e ele tinha confessado a Jesus, e veio no meu coração começar a recitar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, aquele Senhor foi certamente a bondade e a misericórdia do Senhor. E ele partiu. Uma outra pessoa foi em Goiatuba, igualmente. Quando começou a recitar o Salmo 23, foi vindo a paz. O sofrimento foi indo embora, porque eu sei que o bom pastor veio buscar a sua ovelha. Então, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, nos últimos minutos de vida, eu ainda posso dar graças, porque eu tenho um Salvador que vem me buscar. Dorabacandai. Ele vai me tirar desse lugar que eu acho que é bonito demais e bom demais. Eu só acho, mas eu tenho certeza que Ele vai me levar para um lugar que é maravilhoso demais, que é glorioso demais. E lá não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais pranto, não haverá mais velório. Lá será o lugar de gozo eterno. Graças te dou pela eternidade que reservaste para os que confiam em ti. E a pergunta de Jesus nesta noite: não houve quem voltasse para dar glória a Deus? O que é que Jesus está sabendo de nós em relação à gratidão, quando Ele olha para nós? O que é que a sua casa, se ela tivesse ouvidos, tem ouvido mais ultimamente? Reclamações, murmurações ou louvores? Gratidão, gratidão. O que é que os adolescentes têm deixado sair mais das suas bocas?
Ah, tem uns que dizem assim: mas eu sou adolescente, eu tenho uma vida para viver, estou perdendo tempo na igreja. Mas tem outros que estão dizendo: que privilégio, Senhor, mesmo adolescente eu fui alcançado pelo Senhor, e o Senhor está me poupando de perder a vida. Me lembro de um adolescente chamado Daniel, que foi levado para a Babilônia e propôs no seu coração não se contaminar. Me lembro de um adolescente chamado José, aleluia, que foi levado e vendido como escravo, mas ele andava com Deus, ele andava com Deus, ele andava com Deus. Me lembro de um adolescente de 12 anos no templo, discutindo com os doutores e ensinando a eles o caminho da verdade, o nome de Jesus Cristo. Eu me lembro de crianças falando, uma adolescente na casa de um leproso. Ah, se você conhecesse o meu Deus, ela estava escrava, ela estava ali pega por causa de guerras e transtornos entre as nações, mas ela estava ali para ser grata a Deus. Se esse homem, se esse meu Senhor conhecesse, se Naamã conhecesse o Deus da minha terra, o Deus que eu sirvo, Arabacai, o meu Deus pode curar ele, aleluia. Eu me lembro de crianças, de adolescentes, de homens de muita idade, dando graças a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus em todo o tempo. É hora de nós olharmos para o céu. Oh irmão, que privilégio seu, você está na casa de Deus, o seu nome está escrito no livro da vida. Oh irmão, o Senhor te lava no sangue e purifica, Ele te perdoa de todo pecado se estás arrependido. Oh meu irmão, graças ao céu por sua bondade e misericórdia conosco. Fique sobre os pés. Sabe, irmãos, eu vou falar algo aqui, mas só para nós entendermos, porque Deus sabe o que vai acontecer. Ele conhece as palavras antes que saia da nossa boca, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Antes que nascêssemos, todos os nossos dias já foram vistos pelo nosso Senhor. Mas eu imagino aqui para você entender, quando a gente vem para a oração, Deus olha, vou usar o Clésio aqui, Deus olha para o Clésio chegando para a oração. Vou usar o Clésio que ele ora com fervor, ele é abençoado, mas eu dou um exemplo negativo. Aí ele vem chegando e Deus olha para ele: meu filho Clésio veio orar. Quando Deus olha alguém vindo orar, o que Ele espera desse alguém? Eu sei que nós estamos na onda do graças te dou, mas esquece isso. O que Deus espera de alguém que vem orar? Comunhão. Comunhão. Ele veio falar comigo, Ele veio ter intimidade comigo, Ele veio porque me ama, Ele veio porque depende de mim. E Deus espera. Muito se ajoelha e diz: Deus, não dá mais, estou cansado, a vida é ingrata comigo, Deus. Por que é que eu passo por isso? Por que é que só comigo tem que acontecer isso? Eu imagino Deus olhando e diz: que pena, ela não quer comunhão, ela quer reclamar da vida. Se Deus pudesse passar diante de você a história que Ele tem escrito de você, você ficaria com vergonha das reclamações que fez. Você está prestando atenção? Por que é que Deus não me deixou ter férias naquela praia? Era o meu sonho, Deus. Mas Deus olhou para a praia e viu você recebendo uma bala e morrendo, e disse: não, minha filha, não vai. E aí você diz: Deus, o Senhor não me ama. É por isso que a ingratidão dói no coração de Deus. Deus
o meu vizinho é pior do que eu, ele tem um carro mais bonito do que o meu, Senhor. É verdade que o Senhor me ama mesmo? E Deus olha para a história daquela pessoa, e que se ela tivesse um carro como o do vizinho, estaria numa boate, estaria numa zona, sem Deus, sem sentido. E Deus esperava que essa pessoa dissesse: Senhor, obrigado pelo carro que o Senhor me deu, não mereço. O Senhor sabe o que pode me dar. Mas a pessoa reclama: o Senhor não me ama. Estou falando especificamente para uma mulher que entrou aqui nesta noite. É o Senhor que está falando. Deus, até hoje eu sou presbítero. Estou dando exemplos. Porque é que eu já era para ser pastor. E Deus olha para a pessoa, porque Ele vê tudo. Antes, durante e depois, já foi visto por Deus. E Ele vê que sendo pastor se exaltaria, entraria por um caminho de heresia, se perderia da fé. E Deus olha para o presbítero e espera que ele diga: Senhor, nem diácono eu poderia ser, nem cooperador eu podia ser, Senhor, nem membro da igreja eu podia ser, mas Tu me fizeste um presbítero. Que honra, Senhor. Será que alguém está entendendo isso? Muitas vezes os nãos de Deus são as maiores vitórias que temos na vida. Você escutou isso? Muitas vezes o que nos salva é uma enfermidade. Muitas vezes o que nos salva é um problema. É uma coisa com falta de solução. Muitas vezes o que nos faz voltar para Deus é a angústia da alma. Quando você vier orar, venha para agradecer a Deus. Olhe para a sua vida e por mais que você não veja nada, diga a Deus: Tu sabes o que está fazendo, graças te dou, porque tendo nada, eu tenho tudo, porque eu tenho o Senhor na minha vida. Curva a sua cabeça. Tem algo para agradecer? Tem gratidão? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos, Glória a Deus por todas as coisas, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e também de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode
Aleluia. Levanta os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos. Talvez você não tenha 5 pães e 2 peixinhos, mas tenha um pão. Levante-o. Talvez você não tenha nada, mas tenha uma voz para dar graças a Deus. Eu acho isso impossível, mas talvez você não tenha esperança, mas tem boca para dar glória e graças a Deus. Isso pode mudar tudo se for com sinceridade, pois o teu Deus sabe o que está fazendo. Se você está lutando para viver da maneira que se deve viver um cristão, o teu Deus sabe o que está fazendo. Te enchas de gratidão nesta noite, pois ainda que você esteja em adultério, tem um Deus te ofertando, confessa, aleluia, e o Senhor tem perdão para você. Ainda que você esteja condenado, Ele veio para destruir as obras do diabo e te dar salvação. Ainda que você esteja esquecido, contudo este Deus não esquece de ninguém, não deixa ninguém para trás. Levante as suas mãos em adoração a Ele, dê graças a Ele, dê graças a Ele por ter comido só arroz neste dia. Arabacandaraia. Às vezes Ele primeiro está ofertando o arroz para encher a despensa daqui a pouco. É hora de gratidão, é hora de gratidão, é hora de olhar para o carro que tem e dar glória a Deus, a bicicleta que tem, a moto que tem, dá glória a Deus, o par de sapatos que tem, dá glória a Deus, o par de pés que você tem, dá glória a Deus, a saúde que você tem, dá glória a Deus. Graças em alta voz. Glorifique e dê graças em alta voz. No caminho você descobriu que achou o Salvador. O que é mais fantástico ainda, que Jesus pergunta: cadê aqueles 9? E ele olha para esse homem estrangeiro. Só esse estrangeiro veio. Deus não olha raça, não olha cor, não olha nação. Ele olha atitude. Ele disse: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Então eu posso afirmar: não existe verdadeira fé sem verdadeira gratidão. Você ouviu isso ou não? Não existe verdadeira fé sem verdadeira gratidão. Está na cabaçamai. A fé que Deus me deu é a fé que uma vez é dada aos santos, e ela é dada para que os santos sirvam ao Senhor em santidade. Se tem fé, tem gratidão, porque eu não merecia, mas Ele deu. Se tem fé, tem gratidão, porque Deus poderia muito bem ter virado as costas para mim, mas Ele não. Ele olhou para mim, Ele estendeu a mão para mim, Ele me alcançou. Oh, graças a Deus! E aí, o maior presente que um grato pode receber, e recebeu a salvação. Os 9 eu não sei se tiveram oportunidade mais, mas este foi salvo. Que você saia desta noite, desta casa, com a certeza de salvação, por ter um coração de gratidão. Baracassamai. Tem mais alguma coisa para dar glória a Deus? Tem mais alguma coisa para dar graças a Deus? Tem algo para você se encher em gratidão? Aleluia, aleluia. Tem algo para dar glória a Deus? 1 aos Tessalonicenses 5, 16 a 18 diz, que nós não lemos: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 3 coisas que não pode cessar: alegria sempre, oração sempre, graças sempre. Curva a sua cabeça, levante sua mão. Graças, ó Pai, por este culto. Graças por 2024. Graças porque o Senhor já abençoou o ano. Graças porque estamos aqui. Graças por tudo.